capítulo 86. Flores e fezes. Naturalmente, a razão pela qual Fei estava interessado naquele jovem bonito e loiro não era porque ele era homossexual. Na verdade, sua orientação sexual era muito bem definida, ele não tinha nenhum interesse em homens. Acontece que o misterioso jovem deu a Fei uma sensação estranha. Às vezes, o jovem parecia extremamente poderoso, como o vasto e vigoroso mar, enquanto outras vezes ele parecia fraco e frágil, como uma vela seca que estava prestes a se extinguir. Era muito bizarro. Pode-se dizer que, além de suprimir e intimidar aqueles dois ovos podres, Zola e Luciano, ao mesmo tempo em que Fei ganhou o status de filho favorito de Deus, ao usar seu modo paladino neste conflito com a Santa Igreja, Fei teve uma impressão muito intensa no rápido vislumbre que teve do jovem loiro. Fei também tinha certeza de que, quando a carruagem passou por ele, o misterioso jovem também o observou. A multidão na rua se dispersou lentamente. Fei segurou as pequenas mãos de Angela e Emma e começou a caminhar para casa. Ele ouviu as duas meninas puras e bonitas conversarem sobre o que tinha acabado de acontecer e simplesmente sorriu. A luz dourada do pôr do sol brilhava em seus corpos e projetava três sombras perfeitamente contornadas e de diferentes alturas. Alexander, por que esses dois te chamaram de mestre? Quando você se juntou à Santa Igreja? Emma saltava ao redor, como um pequeno pardal, enquanto perguntava curiosamente. Eu não sei, talvez eles estavam atordoados e me confundiram com outra pessoa. Fei deu a Emma uma resposta superficial. Confundiram. Impossível, Wu. Se você não quiser me dizer, então esqueça. A garota ficou um pouco brava e quis se soltar da mão de Fei, mas de certo modo, como se não ficou um pouco brava e quis se soltar da mão de Fei, mas de certo modo, como se não pudesse desistir da sensação de calor que vinha da grande mão de Fei, ela hesitou e por fim, obedientemente, deixou Fei continuar a segurar a sua mão. Ela franziu os lábios, mal-humorada, enquanto olhava fixamente para Fei. Fei sorriu de volta e não disse nada mais. Ele mesmo não conseguia explicar, tendo em vista que aqueles dois ovos podres não eram pessoas que facilmente cometiam esse tipo de erro. No entanto, algo que Zola disse serviu como um alerta para Fei. Ele não esperava que a Santa Igreja já soubesse tanto sobre a batalha que ocorreu em Chambord, de forma a identificar, com precisão, que magia necromante foi usada na batalha na Ponte de Pedra. Isso revelou muita informação. Em primeiro lugar, Fei pode confirmar que o poder do modo necromante não era permitido pela Santa Igreja no mundo real. Ele teria que ter muito cuidado quando planejasse usar o modo necromante no futuro. Pelo menos, antes de ter o poder e a força que poderia permitir que ele enfrentasse a Santa Igreja sozinho, ele não poderia deixar pistas que pudessem ser rastreadas até ele. Esta era uma precaução para que ele não fosse preso pelos sacerdotes loucos e amarrado numa cruz em chamas. Além disso, ele descobriu que a Santa Igreja tinha um sistema de inteligência aterrorizante, ao ponto de saberem sobre a batalha na Ponte de Pedra e enviarem ordens em apenas alguns dias. Essa velocidade de coleta e transmissão de informações neste mundo era quase tão rápida quanto a internet e os telefones na Terra. Eles, provavelmente, usaram um método de comunicação que Fei não conhecia. Também, a partir disso, Fei podia supor que o sistema de inteligência de seu novo inimigo mortal, o Império Endoven de nível 4, apesar de provavelmente não ser comparável com a inteligência da Santa Igreja, deveria ter um nível tal que permitiria que eles descobrissem o que tinha acontecido com as tropas blindadas e o príncipe que Fei matou em pouco tempo. Como resultado, a segurança de Chambord estaria sob uma grande ameaça, e se tudo não fosse controlado adequadamente, o segredo das ruínas míticas também correria o risco de ser descoberto. Fei estava sentindo o peso de sua posição como rei. Depois que ele chegou a este mundo, ele não tinha relaxado um único dia e também não teve tempo para desfrutar com as belezas ao seu lado. Em vez disso, ele estava sendo como um típico bombeiro típico, tendo que lidar com cada problema assim que surgissem. Depois que eles voltaram para o palácio, os criados já tinham preparado o jantar.
Fei ainda não estava acostumado com a cultura culinária deste mundo. Além de frutas e carne assada, havia apenas pão de trigo integral e um tipo de leite fedorento. Ele não se incomodou com isso nas primeiras refeições, pois deu-lhe uma sensação exótica. Mas uma vez que Fei encarava esses mesmos pratos em todas as refeições, ele passou a sentir vontade de vomitar sempre que os via na sua frente. Mas depois de ver Angela e Emma desfrutarem da comida, Fei resolveu apenas ignorar seu nariz e sentar-se mais longe, enquanto ele mordia uma maçã. Parece que vou precisar interferir nos estilos culinários de Chambord. Pelo menos, eu terei que contratar alguns talentosos chefes e treiná-los bem. Eles provavelmente não irão fazer alimentos gostosos como McDonald's ou Burger King, até porque eu não sei as receitas e, mesmo se eu soubesse, eu provavelmente não poderia encontrar os ingredientes necessários no continente de Azera. No entanto, eles poderiam, pelo menos, fazer alguns pratos como guisados, frango com pão, crepes e torradas. Enquanto Fei pensava consigo mesmo, Angela e Emma, do outro lado da mesa, estavam conversando alegremente. Elas já tinham mudado seu vestuário para os novos vestidos no estilo Piratas do Caribe, que Fei desenhou anteriormente. A reforma da roupa obviamente teve muito sucesso, o que motivou e aumentou a confiança de Fei. Ele já estava começando a planejar como iria iniciar uma revolução alimentar no reino. Angela, o que você achou desses novos vestidos? Fei perguntou com um sorriso enquanto mordeu a maçã. A futura rainha limpava a gordura de seus sedutores lábios rosados com um guardanapo branco. Depois de ouvir a pergunta de Fei, uma expressão alegre apareceu em seu rosto. Ela riu e respondeu: É incrível! Você sabia que agora todas as meninas no reino sentem que usar o conjunto de vestidos que Rei Alexander projetou é uma grande honra? Grandes alfaiates, como a tia Elisa, estão saturados de serviço. Algumas senhoras nobres até encomendaram dezenas de conjuntos de vestidos há poucos dias. Mesmo os comerciantes de seda e de pano no reino fizeram uma fortuna. Todos os vestidos estão agora fora de estoque. Alexander, você sabe como os cidadãos estão chamando esses novos vestidos? Como eles estão chamando? A sabedoria do rei Alexander. Emma, que estava lutando para pegar um pedaço de carne assada, respondeu apressada. As pessoas chamam esses vestidos de sabedoria do rei Alexander. A própria Viscondessa Louise, que esteve há pouco em São Petersburgo, a capital do Império Zenite, afirmou que as senhoras nobres da capital imperial nunca tinham usado algo tão delicado e bonito. Fei corou, o que era uma visão rara de se ver. Ele não esperava que os desenhos que ele plagiou do filme Piratas do Caribe teriam tal repercussão. Devo plagiar o resto dos uniformes de batalha das mulheres piratas. Neste momento, uma ideia repentinamente passou por sua cabeça, mas ele não conseguiu obter compreensão clara dela. Fei balançou a cabeça e de repente piscou para Angela, com uma expressão, em seu rosto, que passava a ideia de você sabe do que estou falando. Ele perguntou. E assim, Angela, o último conjunto de roupas que eu projetei, e, esse conjunto também é popular. O rosto de Angela instantaneamente ficou vermelho. Mas a garota não fugiu como da última vez. Ela fingiu estar calma e ficou quieta enquanto dizia. A peça que você chamou de couraça de seios é ainda mais popular do que aqueles vestidos. Tia Elisa modificou um pouco e os fez em cores e estilos diferentes. Ele tem se espalhado secretamente para todas as mulheres do reino. Assim que ela terminou de falar, as servas presentes começaram a cochichar entre elas. Angela tentou não olhar e não parecer inquieta, ela queria parecer calma e reservada, no entanto, sob a mesa, suas mãos estavam torcendo a borda de seu vestido numa bola de pano esfarrapada. Seu coração também estava pulsando e batendo silenciosamente. Tudo o que ela queria era ter o comportamento calmo e frio de uma futura rainha tal como as senhoras nobres do reino.
As recentes performances milagrosas de Fei não apenas deu muita pressão a pessoas como Brooke, também fez a inteligente e bela futura rainha sentir como se houvesse uma lacuna invisível que estava se ampliando entre ela e Fei. Ela estava, silenciosamente, se esforçando para se tornar digna o suficiente para ser a parceira do grande rei Alexander. Quando Alexander ainda era um retardado, muitas pessoas sentiam pena e compaixão por Angela, que era como uma flor de lótus sem igual que estava prestes a ser colocada numa pilha de merda de cachorros. Mas agora, seus papéis estavam mudando lentamente. O rei Alexander agora não apenas se tornou normal. Ele também estava se tornando mais forte e poderoso a um ritmo inimaginável. Em menos de um mês, ele superou o ex-guerreiro número 1 em Chambord, Frank Lampard, e se tornou, incontestavelmente, o guerreiro número 1 do reino, assegurando o trono e conquistando a admiração e o respeito de todos em Chambord. E Angela? Ela se sentia como se ela fosse a mesma garota, bondosa, pura, inocente, um pouco fraca e um pouco desajeitada. Exceto quando se tratava de assuntos triviais, Angela sentia que, lentamente, não conseguia acompanhar o ritmo desse homem. Ela não podia mais cuidar e protegê-lo como antes. Assim como um guarda-sol fino, você poderia proteger a chuva num dia chuvoso, mas você não precisava mais dele quando o sol se aproximava. Portanto, Angela estava trabalhando duro para mudar a si mesma todo esse tempo. Hoje, quando os novos sacerdotes da Santa Igreja retiraram e prenderam os cidadãos inocentes do meio da multidão e acusaram-nos de conluio com as forças do mal, Angela estava assustada e tremendo, mas, mesmo assim, ela se levantou e refutou Zola. Ela nem sabia por que se levantou. Embora ela fosse a futura rainha de Chambord, ela era o mesmo que um civil comum aos olhos da enorme Santa Igreja. Com uma única palavra do cascavel de duas pernas, ela poderia ter sido enviada para queimar numa cruz. No entanto, quando ela pensou que Alexander se levantaria, sem hesitação, para proteger seu povo num momento como esse, Angela levantou-se e de uma forma clara e lógica expressou sua opinião, suprimindo o medo em seu coração. Infelizmente, o que deixou Angela consternada foi que seu esforço não ajudou a resolver a situação. Se Lampard e Alexander não chegassem a tempo, a situação provavelmente teria piorado. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 87. Cristais mágicos e homem misterioso. Eu não o mereço. Eu preciso me tornar melhor, tornar-me muito melhor. Essa ideia cresceu e se espalhou selvagemente na mente de Angela, como se fosse um vírus. Fei era a única coisa que estava na mente da menina. Angela não sabia quando ela tinha ficado desse jeito, e ela não queria saber, ela só queria ficar melhor. Pensando desse jeito, ela tinha um sentimento de inferioridade cada vez que enfrentava Fei. Infelizmente, Fei não sabia como Angela estava se sentindo, embora pensasse que ele era um especialista em amor. O jantar continuou. Oh, certo. Alexander, a princesa Tanasha também encomendou alguns conjuntos de vestidos que você projetou, e ela também escolheu algumas couraças de seios. Angela não sabia o que seios significava, ela só sentia que aquela palavra era fofa. Ela pensou e disse a Fei calmamente. Fei imediatamente cuspiu a comida que estava em sua boca. Deus, Senhor, Buda. Você pode imaginar uma jovem e pura fada dizendo a palavra seios na frente de você decentemente. Como um degenerado, Fei não pôde deixar de espreitar essa parte específica do corpo de Angela. Oh! Sério? Que cores ela escolheu? Fei perguntou enquanto fingia estar calmo. Vermelho, e rosa. Emma, do outro lado da mesa, finalmente terminou de comer. Esta menina, que era amada por Angela e Fei como uma irmã pequena, tentava arduamente participar nesta conversação adulta. Ela inclinou a cabeça e respondeu. Sua Alteza escolheu uma couraça de seios, toda vermelha. Mais uma vez. Outra garota pura estava usando a palavra seios. Fei continuamente tossiu e se esforçou, arduamente,
para não cuspir a maçã que mastigava em sua boca. Alexander, você não se sente bem. Depois de ver a cabeça e o pescoço de Fei ficarem vermelhos, Angela ficou preocupada. E não, não. He. Fei olhou ao redor e disse: o tempo hoje não está ruim. O jantar passou rapidamente nesta atmosfera fascinante. Claro, esta atmosfera foi sentida, unilateralmente, apenas por Fei. Depois que os empregados guardaram a louça, Angela e Emma quiseram se mover um pouco para ajudar na digestão. Eles seguraram suas mãos juntas e decidiram ir ver o grande cão preto que estava em hibernação. Angela resgatou este enorme cão preto das montanhas na parte traseira de Chambord. Era, inicialmente, apenas do tamanho de uma mão, fofo e frágil. Quem imaginaria que em 3 anos, ele cresceria ao tamanho de um touro e teria uma força excepcional? De sua aparência, este cão preto, definitivamente, não era uma espécie rara, não havia nenhuma diferença entre ele e outros cães de rua. No entanto, esta besta era muito inteligente e se tornou extremamente leal a Angela e Emma. Mas, por alguma razão, ele não gostava muito de Fei, seu mestre masculino. Cada vez que via Fei, ele latia e mostrava os dentes. Cerca de 10 dias atrás, este enorme cão enérgico caiu num sono profundo por algum motivo. Apesar das tentativas de Angela e Emma em acordá-lo, ele não se levantou nem mesmo para comer ou beber. Angela chegou a chamar o melhor veterinário em Chambord para olhar seu cão, mas o veterinário não pode fazer nada sobre isso. Angela estava bastante ansiosa sobre essa situação. Claro, isso tinha um motivo oculto. Fei não tinha dito à sua bela noiva que ele sabia a razão pela qual o cão ficou desse jeito. Há algum tempo atrás, quando ele estava fazendo experiências com a poção Hulk, ele ficou muito animado e procurou por diversas cobaias. Ele forçou a boca do cachorro com a mão e derramou metade de uma garrafa da poção em sua garganta. Felizmente, o pobre cão não morreu de dor, mas sofreu definitivamente com o efeito da poção. Imediatamente, o enorme cão entrou numa espécie de hibernação, por causa do mecanismo de autoproteção natural do animal. Depois de ver as belas figuras de Angela e Emma desaparecerem pela porta, Fei levantou-se e caminhou até uma janela no palácio. Por alguma razão, Fei de repente pensou na misteriosa princesa mais velha do Império Zenith. Ele não tinha certeza do que esta princesa estava fazendo aqui. Depois de chegar a Chambord mais de 10 dias atrás, ela não exigiu que Fei, o rei deste reino afiliado, fosse vê-la. Ela não veio a Fei, nem Fei foi visitá-la. Ambos eram como duas crianças segurando ressentimentos um contra o outro. Ambos estavam esperando para ver quem tinha mais paciência e que poderia suportar mais o desconforto. Hehe, quer dizer que ela realmente pegou alguns sutiãs vermelhos. Parece que a princesa mais velha não é tão chata como ela pode aparecer. Ha ha ha. O rei, que estava em seu modo obsceno, não percebeu que seu comportamento estranho tinha assustado as criadas que estavam limpando. Esse comportamento lhes dava arrepios. Vossa Majestade, sacerdote Zola e o cavaleiro Luciano da Santa Igreja estão aqui e desejam falar com você. Neste momento, um guarda entrou no palácio e relatou. Fei reconheceu este guarda. Ele era um dos 23 homens fortes que haviam lutado na Ponte de Pedra. Seu nome era Michel Balak. Ele dava a Fei uma sensação de confiança apenas por seu olhar, seu rosto afiado, cabelos pretos encaracolados e grandes olhos brilhantes combinavam para formar uma aparência justa e honesta. Fei caminhou até o corredor principal e viu o padre Zola e o cavaleiro Luciano, que estavam esperando respeitosamente no portão. Alguns sacerdotes novatos estavam atrás deles e todos estavam segurando alguns grandes baús. Depois de ver a chegada de Fei, os dois esboçaram um sorriso lisonjeiro e caminharam em direção a Fei. Fei, por outro lado, nem sequer os cumprimentou. Ele os ignorou e entrou diretamente no salão principal. Zola e Luciano não estavam acostumados a serem recebidos dessa forma e ficaram muito embaraçados. No entanto, eles não se atreveram a mostrar quaisquer sinais de desagrado e esperaram calmamente na entrada para o salão. Depois de um tempo,
O guarda Balak saiu e disse: O rei Alexander pediu para vocês entrarem. Ambos ficaram encantados. Entraram apressadamente e assinalaram para sacerdotes novatos, que estavam carregando os grandes baús, ordenando que os seguissem. Depois que eles entraram no salão principal, eles tomaram o cuidado de caminharem na ponta do pé e acalmar a própria respiração. Eles temiam que fazer qualquer ruído mais forte poderia perturbar o rei. Depois que eles estavam próximo ao trono de leão duplo que estava no alto das escadas, Zola e Luciano instantaneamente saudaram a Fei. Sua Majestade. Zola e Luciano cumprimentam nosso mestre. Por que vocês estão aqui? Fei, que estava sentado no trono alto e olhando fixamente para os dois, não rejeitou e nem aceitou explicitamente o título de mestre. Mas para os dois, a pergunta que Fei fez significava que ele admitia sua identidade oculta, fazendo com que Zola fosse ainda mais seguro sobre suas suposições anteriores. Ele rapidamente respondeu: Nós dois só aprendemos sobre sua verdadeira identidade hoje. Nós realmente admiramos a identidade e os atos do mestre. Logo depois que organizamos e arrumamos a igreja, viemos imediatamente para visitá-lo e receber suas ordens. Depois de dizer isso, ele assinalou para os padres novatos abrirem os 2 baús de ferro. Luzes coloridas brilharam e iluminaram o corredor. Essas luzes transmitiam a sensação de que continham alguns poderes mágicos e davam a Fei um sentimento familiar. Essas diferentes classes de cristais mágicos, assim como alguns pergaminhos mágicos, são os tributos que Luciano e eu desejamos dar ao mestre. Esperamos que o mestre fique satisfeito com isso. Zola sinalizou novamente e os padres novatos colocaram os 2 baús nas escadas de pedra. Fei não disse nada. Ele caminhou em direção a um dos baús e deu uma olhada detalhada. O baú estava cheio de cristais de formas estranhas em diversas cores, incluindo amarelo, azul e branco. Todas elas brilhavam suavemente. O que era surpreendente foi que cada pedra emitia uma aura de poder mágico. Algumas eram agradáveis, algumas eram quentes, outras transmitiam uma sensação agressiva e algumas eram densas. Poderes mágicos de todas as classes fluíram no ar enquanto as luzes coloridas diferentes brilhavam. Fei estendeu a mão e agarrou um cristal mágico. Suas sobrancelhas estavam ligeiramente sulcadas. Ele ficou surpreso, porque os cristais mágicos que Zola trouxe eram o mesmo que todas as gemas lascadas do mundo diablo. Não eram apenas a aparência, mas também o poder mágico dentro delas. Ele tinha certeza de que eram a mesma coisa. Mas como os itens do mundo diablo poderiam aparecer no mundo real? Além disso, pelo que Zola e Luciano mostraram, embora esses cristais mágicos fossem caros, eles não eram raros. Caso contrário, não haveria nenhuma maneira para os dois conseguirem um baú inteiro deles. Fei atirou a gema lascada de volta no primeiro baú e voltou sua atenção para o segundo baú. O segundo baú não estava cheio de cristais mágicos. Em vez disso, havia pergaminhos feitos de todos os materiais diferentes e que foram amarrados delicadamente com fios dourados. Havia cerca de uma dúzia deles e cada rolo tinha uma cor diferente e um poder mágico. Entretanto, os densos símbolos e padrões mágicos que estavam gravados e selados neles reluziam irregularmente. Embora houvesse apenas uma dúzia de pergaminhos, Zola, ao cascavel careca de 2 pernas, usava um baú de ferro para guardá-los. O valor destes pergaminhos, provavelmente, não era menor do que o valor do baú de cristais mágicos. Infelizmente, Fei não tinha muito conhecimento sobre o ofício de mago no continente Azeroth, mesmo depois de ler todos os livros em sua biblioteca real. Ele não conseguia identificar o tipo e nem o nível da magia que estava contida nestes pergaminhos. Ele também não podia reconhecer nenhum dos símbolos ou padrões mágicos. Embora pegasse os pergaminhos um a um e os observasse em detalhes, não conseguia obter nenhuma informação deles. Eu aceito esses itens. Fei não se preocupou em ser educado e rejeitar todos esses itens. Por que ele iria rejeitar esses presentes caros? Além disso, eram de Zola e Luciano, parceiros sujos e gananciosos da Santa Igreja. Fei não se sentiria mal,
mesmo se ele tomasse tudo o que eles possuíam. Ah, isso é ótimo, desde que você goste deles, contanto que você os deseje. Depois de ouvirem que Fei aceitou seus presentes, ambos soltaram a respiração que estava presa por um longo tempo. Nesse momento eles estavam se sentindo iluminados, pois isso significava que este majestoso filho favorito de Deus, na frente deles, estava satisfeito com seu comportamento. Isso foi um grande sinal. Se eles se esforçassem ainda mais, seu mestre ficaria ainda mais feliz com eles. Mais uma coisa. Quero saber como vocês ouviram falar da magia dos mortos-vivos que apareceu durante a batalha anterior. Fei perguntou de repente. A informação veio do bispo da igreja do Império Zenith ou veio direto da sede da montanha sagrada Vaulu? Uma expressão estranha apareceu no rosto de Zola e Luciano. Eles olharam um para o outro e Zola finalmente respondeu, da forma mais honesta possível. Mestre, essa informação realmente não veio das camadas superiores da igreja. Em nosso caminho para Chambord, encontramos um misterioso homem de capa negra. Foi ele quem nos contou isso. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 88. Discussão por trás das costas. Outro homem misterioso de manto negro. Fei ouviu as palavras e ficou instintivamente chocado. A descrição do personagem misterioso, feita pelo sacerdote Zola, imediatamente lembrou a Fei sobre o mago de 4 estrelas Evas. Era idêntico ao mago Evas que, recentemente, encontrou a morte pelas mãos de Fei, e ele inclusive tinha esse mesmo estilo de capa preta. Poderia haver uma conexão entre estes dois. Poderia, este misterioso homem que apareceu ser um cúmplice de Evas. Fei só podia orar silenciosamente em seu coração. Seria melhor se esse cara de manto escuro não estivesse relacionado com Evas, senão isso significaria que a situação do mapa das ruínas míticas, provavelmente, já era conhecida agora por outras pessoas. Então, a gravidade desta questão ultrapassaria muito a repercussão dele ter matado o príncipe de um império de nível 4. Os detalhes do que aconteceu, cuidadosamente me fale sobre tudo de novo. Os olhos de Fei eram como um trovão e se fixaram na cascavel careca de 2 pernas, no mesmo momento em que ele disse sem qualquer espaço para argumentação. Nem mesmo a menor omissão é permitida, caso contrário, você saberá as consequências. Sim, 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 eu definitivamente não ousarei esconder nada de você, senhor. Zola continuou balançando a cabeça e bajulando com um sorriso simpático enquanto explicava toda a história do começo ao fim. Ele e Luciano ficaram em São Petersburgo por algum tempo, e mais tarde, quando ouviram dizer que o exército de armaduras negras foi derrotado, imediatamente voltaram para Chambord. Afinal, em Chambord, estes dois eram considerados 2 reis, eles poderiam obter vento se eles quisessem vento e obter chuva se eles quisessem chuva. Mas na capital do Império Zenith, São Petersburgo, eles eram apenas pequenos eunucos sob as asas do bispo, 2 figuras insignificantes. Mas no caminho de volta, eles foram bloqueados por um homem misterioso que usava um manto negro e que apareceu de repente. O homem com o manto negro demonstrou possuir uma força enorme, de tal forma que o sacerdote de 3 estrelas e o cavaleiro de 3 estrelas não podiam competir com ele. Felizmente, este homem não tinha animosidade em relação a eles e até mesmo revelou uma notícia muito importante para Zola. Durante a batalha na ponte de pedra de Chambord, havia vestígios do uso de uma fraca magia negra necromante. Fraca mencionada pelo homem de manto negro fez com que Zola e Luciano se iluminassem, pois, magia necromante era a magia mais intolerável na presença da Santa Igreja e se os dois pudessem descobrir o que tinha acontecido e capturar os fracos necromantes, eles seriam definitivamente recompensados e a posição deles na Santa Igreja poderia subir mais um nível. Quanto às prisões indiscriminadas que eles fizeram, assim que entraram na cidade, realmente era apenas Zola exagerando a questão. Por um lado, eles estavam loucamente reunindo riquezas e, além disso, eles também sabiam que, inevitavelmente, o prestígio deles e da Santa Igreja, em Chambord, foi abalado,
tendo em vista que eles não apenas não ajudaram com a defesa, quando a cidade estava sob o cerco do exército de armadura negra, mas também eles encontraram uma desculpa e escaparam da cidade. Por causa disso eles queriam restabelecer a autoridade deles e da Santa Igreja novamente. Isso era apenas para manterem seu papel dominador por muito tempo. Porém, mesmo que essa fosse a intenção da Cascavel Careca de Duas Pernas, esse não somente era o método errado para apaziguar as pessoas, mas, mais surpreendentemente, esse método realmente havia promovido o conflito. Então, vocês dois também não sabem a identidade do homem com o manto negro. Vocês nem chegaram a ver o seu verdadeiro rosto. Depois de ouvir o relatório honesto da Cascavel Zola, Fei franziu o senho e perguntou: Sim, Sua Honra. Esse homem misterioso era realmente forte, pelo menos em torno de 4 estrelas. Luciano e eu, inicialmente, queríamos capturá-lo para lhe fazer mais algumas perguntas em detalhes, mas nós dois não conseguiríamos. Quando Zola disse isso, de repente ele ficou um pouco embaraçado e o líder dos cavaleiros, Luciano, também acenou com a cabeça ao lado. Fei abaixou a cabeça e se perdeu em pensamentos. Outro imprevisível mago de capa negra de 4 estrelas, com um passado desconhecido, havia aparecido. Ouvir a história fez com que Fei sentisse que, de alguma forma, esse misterioso personagem estava conectado com Evas, que morreu na prisão de ferro. Isso fez com que Fei se assustasse secretamente. Ele sentiu como se ele tivesse atiçado um ninho de vespas. No entanto, ele também sentiu como se tivesse ignorado algo, ou melhor, alguém. Quando Fei estava em modo necromante, ele só usou 2 habilidades, dentes e explosão de corpo, mas ambas as habilidades foram todas executas e concluídas dentro de 3 a 4 segundos. Além disso, pouco depois de usar essas habilidades, seguiu-se a destruição da ponte de pedra. Então, teoricamente, toda e qualquer evidência tinha sido afundada no selvagem rio Zuli. Ninguém tinha como descobrir, a menos que houvesse um profissional escondido observando a batalha na ponte de pedra. Se esse fosse realmente o caso, então o misterioso homem envolto em preto, mencionado por Zola, também deveria estar na cena durante a batalha. No entanto, a partir desse raciocínio, outra pergunta surgia: se ele realmente estava na cena e viu seu suposto cúmplice, Evas, sendo preso, como ele poderia ter ignorado? Com seu poder de 4 estrelas, ele poderia ter definitivamente virado o jogo num instante. Em outras palavras, era improvável que este misterioso homem envolto em preto fosse associado de Evas. Mas, quem mais poderia ser? Vocês estão dispensados por enquanto. Fei pensou por um tempo, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista, então ele acenou com a mão para mandar Zola e Luciano embora. Ele hesitou por um segundo e então disse novamente: A questão sobre o necromante deve ser encerrada aqui. Vocês não precisam investigar mais. O que está envolvido desta vez não é algo que vocês dois possam imaginar. Vou cuidar pessoalmente disso. Se vocês investigarem por sua própria conta, alertarem o inimigo e estragarem o meu plano, quando a ira de sua santidade chegar, no cume do pilar de fogo da montanha divina, 2 assentos estarão reservados para vocês. Nesse momento Fei aproveitou completamente o assunto e exagerou para fortalecer o seu disfarce como membro da Santa Igreja. Desde que Zola e Luciano já confundiram que ele era uma figura importante e acima deles na hierarquia da Santa Igreja, Fei simplesmente tomou a pele de tigre e casualmente colocou em si mesmo. De acordo com o plano original de Fei, ele queria encontrar uma oportunidade para se livrar secretamente desses 2 caras. Mas nesta situação, talvez manter Zola e Luciano renderia resultados mágicos mais tarde. Depois de ouvir as palavras de Fei, Zola imediatamente acenou com a cabeça, curvou-se e assegurou-lhe: Sua Honra, você pode ter certeza, Luciano e eu definitivamente não nos envolveremos com esse assunto. No futuro, se a Sua Honra tiver algum comando, sinta-se livre para nos ordenar. A Santa Igreja de Chambord está disposta a contribuir com todo o seu esforço para que Sua Honra alcance seus objetivos. Bem, vocês dois fizeram bem. Sobre a questão de vocês terem encontrado vestígios de magia necromante, eu irei dar crédito a vocês. Quando este caso estiver concluído,
depois que terminarmos meu treino aqui e voltarmos para a sede da Santa Igreja na Montanha Divina, vocês serão recompensados. Fei primeiro os bateu com algumas varas grandes e então jogou-lhes um cativante doce. Além disso, para fingir de forma mais realista, Fei começou a se dirigir a si mesmo como um nós. Zola e Luciano se alegraram ao ouvir aquelas palavras, sentindo, nesse momento, que seu futuro seria tão brilhante como jamais imaginaram. Eles reverenciaram de novo, humildemente ajoelhando-se como se fossem beijar as botas de Fei, e então alegremente saíram do salão principal do rei. Fei voltou ao seu trono pensativo. A identidade deste homem envolto em preto era demasiado misteriosa, não havendo uma única pista. Finalmente ele decidiu que ele não poderia apenas ficar pensando nisso. Ele convocou um funcionário da prisão para que viesse até o salão principal e lhe passou algumas ordens em absoluto segredo. Depois de retornarem à igreja, Zola e Luciano dispensaram todos os seguidores e discretamente chegaram a uma câmara secreta atrás do escritório da Santa Igreja. Esse é o local onde Zola e Luciano discutiam coisas importantes. Padre Zola, você tem certeza de que esse garoto Alexander, que costumava ser um idiota, é um grande membro da sede? O líder dos cavaleiros estava realmente angustiado com aqueles cristais e pergaminhos mágicos que eles entregaram para o rei, por isso ele perguntou enquanto franzia a testa. Anteriormente, a decisão de dar presentes a Alexander partiu do padre Zola, sendo que ainda era um pouco difícil para Luciano aceitar essa jogada. Isso, eu também não tenho 100% de certeza. Depois de retornar à igreja, a Cascavel Zola revelou um comportamento arrogante e superior. Ele estava na frente da estátua do Deus Pai, de costas para Luciano. A câmara secreta estava densamente iluminada por velas. As luzes das velas tremularam, e Zola desenhou uma Santa Cruz no peito e depois lentamente se virou e disse: Mas, não se esqueça que não temos como negar o duplo e anel de batalha dourado que Alexander exibiu hoje. Você também sentiu o terrível poder sagrado contido naquele anel, certo? É possível que mesmo sob o comando do bispo do Império Zenite não possamos encontrar uma força tão pura. Isso também é verdade, mas tanto você como eu sabemos, de acordo com as informações que tínhamos antes, que Alexander não era nada além de um retardado desde que nasceu. Ele foi um estúpido por quase 17 anos, então como ele poderia ser um filho favorito de Deus? Luciano ainda estava um pouco incerto. É exatamente por isso que eu desconfio também, no entanto, pense no dia em que a Santa Igreja julgou o paladino número 1, o cavaleiro Santo Sharen. Antes de sua fama, só porque suas pernas eram inválidas, ele também era considerado um idiota. Além disso, o divino artista marcial Maradona, com quem até mesmo sua santidade tinha que ser um pouco cortês, por muitos anos era considerado um idiota devido às suas ações malucas. No vasto e misterioso continente de Azeroth houve muitos casos como esse, então talvez Alexander estivesse fingindo ser um retardado no passado. Então, um raro olhar de horror passou pela face de Zola e ele, lentamente, continuou e disse: Velho amigo, de repente eu tenho uma premonição terrível. Shambod parece que pode conter um segredo que não conhecemos. Talvez tenhamos tocado num assunto que não deveríamos saber. Suspeito que aquilo que Alexander disse sobre si mesmo possa ser verdade, e talvez, ele realmente está executando a ordem de sua santidade e está secretamente investigando algo. Depois que Zola terminou, um rastro fugaz de frieza brilhou em seus olhos e ele ficou extremamente deprimido. Mesmo depois de conversar por tanto tempo, você também não tem certeza da verdadeira identidade de Alexander. O líder dos cavaleiros estava um pouco angustiado. Então por que não agimos depois de observarmos um pouco de longe? Você insistiu em não esperar para entregar os presentes. Que pena! Aquela caixa de preciosas gemas e pergaminhos mágicos, havia até mesmo um pergaminho preto de origem misteriosa, que poderia muito provavelmente ser um raro pergaminho proibido. Você está errado. Se esperássemos, poderíamos não agir no momento certo e deixar escapar uma oportunidade de ouro. Uma vez perdido, iríamos nos arrepender para sempre. Anterior próximo.
Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com asterisco. Comentário asterisco. Nome asterisco. E-mail asterisco. Site. Salvar meus dados neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Início. Lista AZ. Favoritos. AZLISTA pesquisar novel pelo nome em ordem alfabética de AZ. Hashtag 09 A B C D E Hail the King capítulo 89. Investir no nosso futuro. Zola olhou fixamente para Luciano enquanto, solenemente, balançava a cabeça e dizia: Não temos certeza se Alexander é realmente um filho favorito de Deus, mas é fato que ele tem o duplo anel de batalha dourado. Isso significa que se ele estiver disposto a se juntar à Santa Igreja, ele receberá o amor daqueles mestres da cúpula da montanha sagrada e, nesse momento, receio que mesmo as pessoas sob a coroa do bispo Sergei ali abaixem suas cabeças diante dele. Pensando assim, quanto aos sacerdotes e cavaleiros de nível baixo como nós, as gemas e pergaminhos, que conseguimos reunir lentamente ao longo do tempo, não se compara a oportunidade de se relacionar com este tipo de grande figura, o que só ocorre uma vez em nossas vidas. O cavalheiro Luciano pensou por um segundo, e então concordou. Então o que vamos fazer agora? Ele perguntou. Lembre-se de uma coisa, devemos obedecer às ordens de Alexander. Os olhos de Zola cintilaram com a luz, semelhante à de um jogador antes de fazer uma aposta insana. Embora esta seja uma aposta, ainda temos muitas vantagens. Se formos os primeiros a agir, no momento em que ganharmos, o nosso futuro dará um salto gigantesco e pode até ser possível para nós entrarmos na cúpula da Santa Igreja na Montanha Sagrada. Agora, pelo contrário, se perdermos a aposta, então nossa perda terá sido de apenas algumas pedras e pergaminhos. Em vista do que podemos ganhar, essas perdas podem ser ignoradas. Então devemos mandar alguém para relatar isso ao bispo Sergei ali. Não. Zola ficou chocado depois de ouvir isso e imediatamente disse: Velho amigo, você é estúpido. Rapidamente se livre desses tipos de pensamentos. Inclusive se lembre que você deve disciplinar seriamente os seus seguidores assim que sair daqui. Essas informações não podem ser vazadas. Se a notícia que um filho favorito de Deus apareceu em Chambord se espalhar, os benefícios de estar associado a tal pessoa iriam diminuir. Além disso, no momento em que a notícia vazasse, receio que este pequeno reino de Chambord se tornaria imediatamente popular, com inúmeras grandes figuras lutando para vir aqui. Em comparação com essas grandes figuras, nós não teríamos vantagem e nem sequer seríamos capazes de permanecermos à frente da igreja de Chambord. Se isso acontecesse, seria muito mais difícil manter um relacionamento com Alexander. Luciano ouviu aquelas palavras e ficou admirado, enquanto rapidamente concordava com a cabeça. A combinação de Zola e ele era como uma raposa e um lobo, um tinha cérebro e o outro tinha músculos. Muitas vezes, Zola o ajudava a tomar decisões e os resultados tinham provado que a visão de Zola era sempre extremamente incomparável, além dele também ser muito vicioso. Contando com os conselhos de Zola, Luciano acabou recebendo muitas promoções ao longo do caminho e adquirindo inúmeras vantagens. Na Câmara Secreta da Igreja, os dois logo chegaram a um acordo e finalmente se convenceram a acreditar na identidade de Fei como um filho favorito de Deus. Os dois então começaram a adivinhar as preferências de Alexander depois de se tornar uma pessoa normal, preparando-se para continuar adulando o rei, de forma a melhorar ainda mais seu relacionamento. No acampamento dos trapaceiros, Fei encontrou a bela mercenária Helena. Você pode me dizer se fez alguma descoberta na caverna subterrânea em Chambord?
Na nova tenda construída para a residência temporária do líder supremo, Fei curiosamente verificava as instalações dentro do acampamento enquanto ele perguntava. Sim, senhor. É difícil imaginar, mas nas montanhas atrás da cidade de Chambord, há realmente uma grande cidade perdida na caverna. No momento em que Helena falou da caverna, seu rosto subitamente se iluminou. É uma construção majestosa. Eu segui o mestre Oleg dentro da caverna e examinei, cuidadosamente, cada centímetro de cada sala e corredor. Cada canto dentro da caverna é esculpido de uma maneira simples, então apenas alguns poucos vestígios foram deixados para trás. Porque nós apenas checamos uma pequena parte da construção, não tendo acesso ao que está atrás da enorme porta, eu realmente não encontrei nada. No entanto, eu não sei porquê, mas toda a caverna de pedra me deu um sentimento muito estranho e familiar. Sentimento estranho. Sim, mestre. Foi uma sensação muito estranha. Eu sentia um sentimento familiar, como se eu tivesse visto essa caverna em algum lugar, mas quando eu pensei nisso com cuidado, não consegui me lembrar de mais nada. Helena estava um pouco envergonhada e abaixou a cabeça. Desculpe, mestre. Eu não consegui ajudá-lo desta vez. Fei sorriu enquanto balançava a cabeça e disse: Helena, não se culpe. A razão pela qual eu lhe disse para ir inspecionar a caverna foi porque eu tive exatamente o mesmo sentimento, uma sensação familiar desconhecida. Bem, está decidido. Vamos esquecer esse assunto por enquanto. Há mais uma coisa que eu quero que você confira. Me diga, você sabe qual é a diferença entre essas duas gemas? Então, dois rubis brilhantes, emitindo uma aura de elemento fogo, apareceram nas mãos de Fei. Meu Deus, poderiam ser estes dois rubis elementais fragmentados. O choque emergiu no rosto de Helena enquanto ela exclamava em voz alta. Como se estivesse tocando um tesouro inestimável, Helena pegou cuidadosamente as duas gemas e as observou. O rosto jovem e belo tornou-se extremamente deslumbrante sob a luz dos rubis e a expressão de choque se misturava a uma pitada de confusão. Rubis elementais fragmentados, e eram muito raros nesse mundo, e uma vez que fossem obtidos, ferreiros com habilidades magníficas seriam capazes de criar poderoso equipamento mágico. Esta foi a primeira vez que Helena viu uma dessas joias lendárias. Ela tentou suprimir a emoção dentro de seu coração enquanto observava cuidadosamente. No entanto, ela não poderia encontrar a menor diferença entre as duas gemas. A inteligente Helena não se apressou em tirar conclusões precipitadas porque sabia que, desde que Fei lhe mostrou as duas pedras para pedir sua opinião, isso significava que devia haver algum motivo especial. Consequentemente, esta linda mercenária observou as gemas outra e outra vez, com extrema atenção. Mas no final, Helena não encontrou nada. Ela balançou a cabeça e entregou as pedras de volta para Fei. Seu belo rosto sem igual tinha uma pitada de frustração quando ela respondeu. Sinto muito, mestre Fei, na minha opinião, esses dois rubis fragmentados não têm diferença. Mesmo se compararmos o tamanho ou o poder elementar armazenado dentro, quase não há diferença. Fei ouviu e acenou com a cabeça. Ele colocou as gemas de volta no armazenamento e não disse nada mais. Mas dentro de seu coração, Fei não podia deixar de sentir uma explosão de êxtase. Isto era por causa dos dois rubis, um foi retirado do baú de metal entre as gemas que o padre Zola dedicou a ele, enquanto o outro foi obtido ao derrotar um chefe no mundo diablo. Originalmente, quando Fei viu pela primeira vez a gema dada pelo padre, ele já sentia que era a mesma coisa que a gema do mundo diablo, mas ele não estava muito certo naquele momento. Mas agora, através da avaliação de Helena, Fei pode ter 100% de certeza de que essas gemas do continente Azeroth eram do mesmo tipo que as gemas elementais do mundo diablo. Essa descoberta permitiu a Fei elaborar um novo plano. O baú de metal fornecido por Zola continha entre 300 a 400 gemas, o que representava uma riqueza rara. Se Fei esperasse até concluir a série de quests em Lut Golem, obtendo assim o Oradrix Cube 1, ele seria capaz de usar essas preciosas e gemas fragmentadas para produzir em massa algumas e gemas perfeitas,
as quais possuem um forte poder mágico. Uma vez produzidas, Fei poderia incrustá-las em alguns equipamentos e isso iria, definitivamente, melhorar muito o status mágico desses equipamentos. Agora que as dúvidas de Fei foram totalmente sanadas, ele se preparou para ir para Lut Golem para subir de nível. Helena, vá na frente e se prepare, deixe as armaduras e as armas prontas. Nós dois iremos deixar o continente Rogue em direção ao leste. Vamos até a cidade de Lut Golem para dar uma olhada por lá, e matar alguns demônios de alto nível no caminho. Talvez tenhamos algumas colheitas inesperadas. Fei sorriu enquanto dizia: A pérola do deserto Lut Golem. Helena ouviu e se alegrou, sem esconder o olhar surpreso em seu rosto. Afinal, ela era apenas uma jovem de 20 anos. Desde que nasceu ela sempre viveu no tedioso continente Rogue, portanto ela sempre desejou ansiosamente visitar a lendária e magnífica cidade conhecida como a Pérola do Deserto, Lut Golem. No momento em que ela ouviu que Feia estava levando para Lut Golem, ela saltou alegremente, como uma menininha, e rapidamente foi se preparar. Ao ver esta cena, Fei também foi contaminado pela excitação de Helena e seu coração de repente ficou relaxado. Enquanto Helena estava preparando os equipamentos e armas, Fei encontrou o velho pervertido Caim e estava preparado para perguntar sobre o status da avaliação dos itens que ele deixou alguns dias atrás, o equipamento do príncipe de Endoven e o anel do mago Evas, os quais foram mortos por Fei. No entanto, de longe Fei já pode ver aquele miserável num estado obsessivo, perdido na avaliação daqueles itens, literalmente babando na frente do equipamento e do anel de armazenamento, enquanto murmurava loucamente para si mesmo. Vendo a chegada de Fei, ele nem sequer levantou a cabeça e simplesmente olhou febrilmente e disse para si mesmo: Isto é realmente incrível. É um novo tipo de padrão mágico, técnicas demoníacas de introdução, e realmente funciona. Ain, o que está acontecendo? Fei olhou e soube que o velho tinha encontrado algumas dificuldades. O trabalho de avaliação ainda não tinha dado resultado, e para evitar ser apanhado por toneladas de perguntas, Fei se virou e saiu imediatamente. Fei encontrou novamente a belíssima NPC Ferreira Charci no canto nordeste do acampamento dos trapaceiros. Na verdade, agora era difícil para Fei tratar essas pessoas no acampamento como NPCs, porque todas elas tinham personalidades e sabedoria tão realistas. Depois de passar algum tempo com eles, Fei sentia como se fossem amigos ao seu lado. Depois que Fei ajudou a recuperar o martelo mágico de ferro e o entregou para Charci, ela passou a ser sempre muito excitada perto dele. Sob o olhar de excitação e descrença de Charci, Fei tirou algumas gemas fragmentadas de seu espaço de armazenamento e entregou a ela, como se ele fosse de uma família rica e estava jogando fora dinheiro. Ele disse num tom de flerte: Rei Charci, acho que essas dúzias de gemas preciosas podem ser úteis para você ao forjar equipamentos mágicos. São realmente, ó meu Deus, são realmente as lendárias gemas elementais, mas mestre Fei, eu ainda não dominei o poder do martelo de ferro mágico, e minha habilidade de forjar ainda está em um nível muito baixo. Eu poderia desperdiçar essas preciosas gemas elementais. Haha, não há problema. Estas gemas são apenas para você praticar. O que? Usar as gemas elementais lendárias para a prática. Eu. Charci cambaleou. Ela pensou que acabou de ouvir errado. Um Oradrix Cube é um item do jogo Diablo II que é obtido após concluir a primeira parte da segunda missão do segundo ato. Esse item proporciona maior espaço de armazenamento e permite combinar vários itens criando um novo item mais poderoso. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 90. Reflexões sobre a melhoria da força. Fei gostava de se exibir e de ser adorado por belas garotas, principalmente por uma beleza vibrante como Charci. Assim, quando ele viu a expressão da ferreira Charci, com sua boca totalmente aberta, ele de repente sentiu que a ostentação com as gemas valeu a pena pelo retorno que ele obteve. Então, ele ficou descaradamente excitado.
Hehehe, Ali, sim. É apenas para você usar para a prática, não precisa se sentir o mínimo sequer pressionada. Mesmo se você desperdiçar todas as gemas, não será um problema, porque eu coletei uma grande quantidade deste tipo de gemas. Haha, você só precisa dar o seu melhor para dominar o poder do martelo de ferro mágico, o mais rápido possível, e assim melhorar o nível de sua habilidade de forjar. Hehe, eu ainda estou esperando que a grande ferreira Chassi possa forjar poderosos equipamentos mágicos para mim. Isso, bem, mestre Fei. Eu não sei o que dizer, muito obrigada, de agora em diante, para qualquer um de seus reparos ou serviços de forjamento, eu não vou cobrar uma única moeda. Naquele momento, a grande ferreira Chassi estava completamente emocionada com a generosidade de Fei. Ela estava um pouco desnorteada e continuou agradecendo. Querido mestre, você pode escolher qualquer equipamento aqui. Fei estava muito feliz. Para ser honesto, desde que ele podia entrar no segundo grande mapa no mundo de Diablo, Lut Golem, os equipamentos fornecidos por Chassi estavam um pouco abaixo dos que ele podia obter em Lut Golem. O motivo pelo qual Fei estava sendo tão simpático com Chassi era porque ele de fato se importava com Chassi como pessoa, ou, para ser um pouco mais específico, era a identidade de Chassi como uma ferreira. Tudo o que ele fez até então era para conquistar a amizade de Chassi, tendo em vista que uma ferreira que podia forjar equipamentos mágicos, fosse no mundo de Diablo ou na cidade de Shambodin Azeroth, era um tesouro que não podia ser ignorado. Embora, nesse momento, Chassi era apenas uma ferreira normal, ela possuía um enigmático martelo de ferro e um grande talento, portanto seu potencial para melhorar no futuro era ilimitado. Agora que ela tinha ganhado o apoio de Fei, seria simples, no futuro, ela avançar seu status de uma ferreira comum a uma mestra na arte da forja. Dessa forma, ela desempenharia um papel vital no plano futuro de Fei. Na verdade, tudo isto é um investimento para o futuro. No mundo Diablo, as chamadas gemas elementais eram inestimáveis e consideradas como um tesouro lendário. Já no continente Azeroth elas não eram incomuns, caso contrário Zola e Luciano, que são membros da Santa Igreja com nível de poder em apenas 3 estrelas, não seriam capazes de terem obtido um baú cheio dessas gemas. Enquanto os dois ainda estavam conversando e sorrindo, a bela mercenária Helena já havia terminado de fazer as malas e acenou à distância. Fei estava com presa, então ele disse adeus a Chassi, se virou e saiu. Mas quando se aproximou de Helena, ele ficou chocado. Ele acabou de ver que a bela mercenária Helena não só preparou os equipamentos e armas, mas também trouxe muitas outras coisas que carregava em sacos grandes e pequenos. Havia uma pequena panela preta para fazer arroz, um suporte de aço refinado, alguma lenha, todos os tipos de legumes e carne seca, além de algumas lonas grossas para construir uma tenda e suportes para a tenda, entre outras coisas. Para facilitar o transporte, Helena até mesmo trouxe uma vaca leiteira branca com manchas amarelas, que pertence ao acampamento dos trapaceiros, na qual ela atrelou um carro de madeira médio. Mais de uma dúzia de belas jovens cercavam o carrinho de madeira e estavam ao lado de Helena com lágrimas, relutantemente dizendo adeus à irmã Helena. E, o que vocês estão fazendo? Fei de repente tinha rugas de preocupação em sua testa. Estas são coisas que serão úteis na viagem para o Lut Golem. Uma pequena e adorável garota disse para Fei enquanto o encarava como se estivesse olhando para um idiota. Ela continuou a explicar. Essa viagem atravessa numerosas montanhas e falésias, bem como o vasto deserto da morte. É uma viagem muito perigosa de 2.000 milhas, então vocês provavelmente vão levar cerca de 2 a 3 meses. Você não pode ser negligente nesse aspecto. Sim, mestre Fei, você deve cuidar bem da irmã Helena. As outras garotas também estavam preocupadas e disseram. Claro que você também deve ter cuidado, mestre. Ouvi dizer que Diablo bloqueou as estradas das montanhas, portanto a viagem será muito mais perigosa e vocês devem se deparar com inúmeros demônios e monstros. Fei.
Ele não tinha tempo ou disposição para explicar demais, então ele agarrou e puxou a esbelta Helena para fora pelas suas mãos de jade, ignorando as outras expressões coradas e aplausos. Eles correram todo o caminho até estarem de frente a Varril, o líder da caravana, e escolheu a opção vá para o leste na caixa de diálogo. Em seguida, uma luz piscou e Varril, com seu uniforme azul, instantaneamente desapareceu da atenção da multidão. As outras pessoas ficaram surpresas. Então, aquele homem inútil chamado Varril realmente tem uma habilidade tão incrível, isso é incrível demais. Será que nós também podemos ir até o Lut Gholein através dele? Lut Gholein. Helena curiosamente olhava para tudo nesta cidade que, até então, ela só conhecia pelas lendas do acampamento dos trapaceiros. No entanto, o que a deixou um pouco desapontada foi que a Pérola do Deserto não era uma cidade tão movimentada e próspera como descrito pelos jornalistas de turismo. Além disso, ela estava impregnada com uma atmosfera desoladora. O vento soprava a areia amarela e a grandiosa rua era deselegantemente bagunçada. Havia muito pouco pedestres, sendo que as poucas pessoas que eles ocasionalmente encontravam eram aborrecidas e sem vida, ainda piores do que as pessoas no acampamento dos trapaceiros. Como sempre, o tempo de Fei no mundo de Diablo era limitado, então ele não tinha tempo para deixar Helena explorar a pérola do deserto, e levou-a imediatamente para fora da cidade, entrando no deserto. Eles foram em direção ao norte e percorreram o deserto pedregoso até finalmente entrarem no Halls of the Dead localizado em Dry Hills. Em seguida, começou a habitual matança sem fim. A quest desta vez era encontrar o Oradrix Cube e dentro do labirinto subterrâneo conhecido como Halls of the Dead. Esta caixa cúbica incrível era uma coisa indispensável para completar outras quests. Além disso, para Fei esta caixa de pedra também tinha outros usos mais importantes, como sintetizar as gemas de alto nível que ele obteve no continente Azeroth e outros equipamentos e suprimentos importantes. Inúmeros monstros perambulavam pelo labirinto subterrâneo de Halls of the Dead. Os monstros aqui tinham um nível de poder muito mais alto do que o nível daqueles que Fei enfrentou no acampamento dos trapaceiros, tanto em ataque como em defesa, e a maioria deles eram todos novos personagens. Alguns pareciam um esqueleto, e eram conhecidos como Revived Souls, alguns eram um tipo de zumbi, que liberavam uma névoa venenosa após morrerem, e alguns pareciam exatamente como múmias de deuses mitológicos do Antigo Egito e tinham a capacidade de invocar esqueletos. A matança interminável continuava. O tempo voava em meio aos gritos agudos sem fim, jorros de sangue e ossos quebrados, ao mesmo tempo em que poções e equipamentos eram constantemente derrubados. Apenas quando o limite de tempo de 4 horas de Fei estava prestes a chegar ao fim, os dois finalmente entraram no terceiro nível do labirinto subterrâneo, que ficava a poucas câmaras do maior chefe dessa quest, Blowvit the Wild, que guardava o Oradrix Cube. Fei calculou o tempo e estimou que não seria capaz de matar o chefe antes de ser forçado a deixar o mundo de Diablo, então ele decidiu parar agora e usou um portal de teletransporte, voltando diretamente para Lut Gholein. Lá ele encontrou novamente com Varril e, após uma curta conversa, ele escolheu a opção vá para o oeste, sendo instantaneamente teletransportado de volta para o acampamento dos trapaceiros. Ele entregou o equipamento que recolheu a Helena para permitir que ela cuidasse disso. Então, Fei encontrou um lugar calmo, converteu algumas porções com a misteriosa voz fria, no instante em que o tempo acabará de terminar, ele abriu um portal e deixou o mundo Diablo diretamente. Reino de Chambord, Salão do Rei. Fei sentou-se no seu trono e estava repensando sua estratégia de nivelamento. Em apenas 4 horas, o personagem bárbaro finalmente alcançou o nível 21. Fei deu o ponto de habilidade para ataque brutal, e sua força tinha melhorado novamente. Durante este processo, Fei começou a perceber que depois de atingir o nível 20, a experiência necessária para o personagem subir de nível era cada vez mais alta, de modo que o processo de nivelamento se tornou muito mais demorado. No passado,
O tempo de 4 horas era o suficiente para subir de nível 2 ou 3 vezes, mas agora 4 horas mal foi suficiente para nivelar uma vez, mesmo quando ele entrou em mapas de nível superior. Sua velocidade de nivelamento estava esmagadoramente reduzida, sendo que isso significava que o aumento de força de Fei no mundo real, inevitavelmente, se tornava mais e mais lento. Talvez eu devesse mudar minha perspectiva, segurar temporariamente o nivelamento do personagem bárbaro e começar a nivelar as outras 6 classes. Esta ideia surgiu na mente de Fei. Afinal, em Diablo, cada classe tinha sua especialidade e tinha muitas habilidades únicas, mas todas tinham suas próprias vantagens e desvantagens. Se Fei pudesse usar seu cavaleiro, sacerdote, druida, necromante, amazona e assassina para terminar o mapa do acampamento dos trapaceiros, e reunir todas as habilidades das 7 classes para se complementar, então sua força no mundo real, provavelmente, seria mais forte do que focalizar apenas no bárbaro. Na batalha anterior em Chambord houve um exemplo óbvio, durante a Batalha da Ponte de Pedra, da necessidade das diferentes classes trabalharem juntas para eliminar os grandes inimigos. Fei confiou na combinação das habilidades do paladino e do bárbaro para matar o espadachim de 3 estrelas chamado Landes. E Fei também estava supondo que se ele pudesse realmente terminar o mapa do acampamento dos trapaceiros e com as 7 classes, então talvez ele pudesse obter uma recompensa enorme com aquela voz misteriosa, o que valia a pena tentar. Claro, Fei também pensou em outros caminhos. Para os personagens do mundo de Diablo, a própria força não era realmente dependente somente do nível, a qualidade do equipamento que usavam também era muito importante. Um poderoso conjunto de equipamentos poderia aumentar a força de um personagem de forma significativa e, em um jogo individual como este, se alguém quiser obter bons equipamentos, além da matança normal de monstros, um grande atalho seria comprar equipamentos poderosos de comerciantes NPC. No entanto, a questão de onde ele poderia obter uma quantidade tão grande de moedas de ouro veio à sua mente. Fei, eventualmente, tinha os olhos voltados para o Goradrix Cube e as gemas com poder mágico. Agora, Fei precisava obter informações sobre algo para determinar se sua ideia era viável. Se realmente era como ele pensava, então Fei poderia ter inúmeras moedas de ouro. Anterior próximo. Comentários.